Pronto, está gravando. Uma boa noite a todos aí, de forma geral. Vamos para a nossa quarta aula síncrona, se eu não estiver enganado. E nessa aula nós iremos tratar de um tema aí que é bastante desafiador, né? Que é falar exatamente desses desafios que o transporte urbano de Macapá tem, né? Inclusive, a gente está dividindo aqui em parte 1, porque, de fato, né, se a gente for listar os problemas e, claro, atrelar esses problemas a desafios, e são vários, né, conforme a gente já tem ideia aí, já conversamos, inclusive, nas aulas anteriores, de fato, a gente precisa ter vários encontros para tratar de cada um, e a ideia não é falar de uma forma superficial, é tentar, literalmente, né, entrar no assunto, abrangendo a parte de engenharia, que é a parte técnica, que precisa dar fundamento à parte que é mais executiva, que tem a ver com planejamento urbano, mas, de fato, a gente sabe que sem essa parte mais técnica, que tem a ver com os estudos preliminares, que tem a ver com entender melhor o cenário atual e transformar esse cenário em uma proposta que seja mais aplicável mesmo, né? Tudo isso a gente faz dentro de um enfoque de engenharia civil. Só cortar aqui a imagem para ficar melhor. Só lendo aqui a mensagem do Ângelo, né? Professor, falando em desafios no transporte urbano, o senhor já viu a intervenção que estão fazendo na frente do Cabralzinho? Não, Ângelo, eu não conheço não essa intervenção. De fato, eu não sei nem te dizer se é algo relacionado à infraestrutura ou se é algo relacionado à questão de tráfego, que envolve a mudança de algum sentido de fluxo ou mudança de uso de algum determinado elemento que faz parte da via. Você quer falar antes da aula? Já que a gente vai falar de Macapá? Pode seguir então, né? Mas fiquei curioso. No final da aula eu vou cobrar uma participação para a gente entender aí um pouquinho o que está acontecendo lá, mas eu estou por fora, tá, Ângelo? Não estou sabendo. Rotatória? Bem, de fato, eu não sei. Eu vou tentar até, de alguma forma, ter informações sobre isso. Então, essa parte aqui de desafio do transporte urbano, ela está dentro do conteúdo programático, né? Existia até a previsão da gente ver isso no dia 17, só que a gente acabou andando com alguns conteúdos, somando a parte síncrona e assíncrona, e a gente precisou voltar um pouquinho, até porque essa parte de desafios do transporte urbano em Macapá tem tudo a ver com o trabalho de que vocês irão desenvolver, né, no contexto da disciplina. Então, a gente volta um pouquinho, hoje é dia 26, a gente vai falar um pouquinho de operação de sistemas mais na frente, e hoje o foco é, literalmente, falar do contexto Macapá, tá? Lembrando também, né, pessoal, está até em vermelho aqui, que a gente já tem um prazo, e vocês já começam a perceber que esse prazo já está chegando, né, que é fazer a apresentação da primeira parte do trabalho em equipe, né, e a pergunta que eu faço é essa, né, para a gente conseguir desenvolver esse trabalho, o primeiro passo é formar os grupos, e, claro, né, oficializar essa formação através do envio dos mesmos lá para o e-mail da disciplina. Todo mundo já mandou? Eu olhei o e-mail na última quinta ou sexta-feira, só tinha um grupo que estava formalizado. Então, eu preciso que vocês acelerem aí essa questão para a gente ter uma ideia de quantos grupos serão e, claro, planeje melhor essa questão das apresentações que serão iniciadas aí dia 9/8, tá? Então, pessoal, quem está devendo, por favor, tentem agilizar. Professor, o senhor não recebeu o meu e-mail, não? O seu nome? Caio. Caio, o teu foi o único que eu vi lá. Mas... tá, fiquei preocupado. Não, eu recebi. Mas eu não vi nenhum outro, por isso que eu fiquei preocupado, né? Já que isso é fundamental, né? A ideia até, não sei se é o caso, não sei quantas pessoas fazem aquaviário e se as mesmas fazem a parte de transporte urbano, né? As disciplinas, mas se dessem para manter as equipes seria o ideal, né? Mas, de fato, eu não sei se isso é possível, já que provavelmente tem alunos que não fazem as duas nesse semestre.
Então, não esqueça, tá, pessoal? Dia 9/8 não está tão distante. Lembrando que essa parte inicial tem a ver com diagnóstico. E essa questão de diagnóstico, como eu tinha falado na aula anterior, ela envolve entender, né, toda a sistemática relativa ao transporte urbano que ocorre na nossa cidade. Claro que a gente precisa avaliar tanto na perspectiva de usuário, né, isso é importante, mas a gente também, né, e essa é a questão do trabalho, avaliar de uma forma técnica, entendendo, né, e efetivando essas informações através desse diagnóstico e depois dele analisando o diagnóstico e propondo melhorias para essa sistemática aí do transporte urbano da cidade. Lembrando que na aula passada a gente discutiu bem essa questão do que seria um transporte sustentável, né, que tem tudo a ver com os enfoques atuais que envolvem planejamento urbano. Nós vimos que a situação ideal, isso envolve até o próprio planejamento da cidade, né, o crescimento da cidade, é que as pessoas morassem próximas ao local de trabalho, né? Ou seja, você não teria necessidade de se deslocar a grandes distâncias para chegar no local que você estuda, que você trabalha, só que isso daí é praticamente impossível, né? Por mais que você fizesse o melhor dos planejamentos, sempre ia ter algumas situações, alguns casos que você não teria essa condição, né? E a gente até brincou que não tendo isso, o que você tem que fazer é justamente, né, disponibilizar meios que as pessoas possam utilizar para que, através deles, você consiga chegar de forma segura, de forma sustentável e, claro, né, naquele tempo de viagem que você precisa, o menor tempo possível, né, que você precisaria para chegar nesse local. Não é tarefa simples, já que a gente sabe que tudo isso aí depende exatamente de um ótimo planejamento de transporte urbano. E considerando o cenário atual de Macapá, a gente ainda tem muitas deficiências com relação a isso, né? Vimos também que a gente teria, no cenário ideal, várias possibilidades, que em função da distância, poderia ir de metrô, trem, ônibus, motocicleta, bicicleta ou até a pé, mas no caso de Macapá, alguns desses aqui não existem, né? Nós até colocamos o BRT aqui, mas aqui na cidade não temos, considerando a definição convencional de BRT. Basicamente, o principal meio de transporte coletivo, né, é o ônibus. E é inclusive ele que a gente vai tratar de uma forma mais efetiva na aula de hoje. Alguém aí fora da aula? Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que todo mundo está aí já, né? Mais de 30 pessoas. Então, vamos falar um pouquinho, considerando esse desafio do transporte urbano da nossa cidade de Macapá, né? Como é que o ônibus, que é a principal modalidade nesse contexto de transporte coletivo, pode ser avaliado e talvez até melhorado em relação a essa dinâmica, tá? Tudo começa, né, pessoal? Isso daí também, de certa forma, é o começo do trabalho que vocês irão desenvolver através de pesquisas de campo, né? E hoje a gente sabe, né, isso não é muito difícil de obter essas informações, que a gente tem vários problemas, né, que inclui a questão da superlotação desses veículos, né, a questão do uso de tipologias, que às vezes, por mais que você tenha a capacidade aumentada, elas reduzem, de certa forma, a questão do atendimento da demanda. Não é só aumentar o espaço disponível dentro do ônibus que eu vou estar melhorando o sistema. Então, eu preciso avaliar também a questão de ter tipos diferentes de ônibus que possam, em função da sua área de atuação, né, performar melhor, certo? E a gente vai discutir bem isso na aula de hoje. Vimos também que, por mais que já existam alguns aplicativos que são importantes, tá, pessoal, para melhorar essa questão de mobilidade utilizando o transporte coletivo por ônibus, por mais que eu tenha alguns tipos, nós já vimos que também eles não atendem plenamente ao que seriam, ao que seria a sua finalidade, que é justamente mostrar em tempo real a posição do veículo e, claro, né, você conseguiria se planejar melhor para estar no ponto do mesmo, próximo do horário que o mesmo chegasse lá. Só que existem vários delays, né, que tem a ver com o próprio programa, algumas falhas,
com questões de ausência de sinal GPS, isso automaticamente gera um buraco negro, né? Se o aplicativo não acha o ônibus, você não vai achar o mesmo também. Então, existem também essas questões, e a gente sabe aqui na cidade, não sei se vocês já viram, por exemplo, lá na Duca Serra, quando eu trabalhava na Fama, tinha vários locais que não pegava o meu celular, e eu tentava, claro, Oi, TIM, Vivo, e não pegava. Então, você tinha esses buracos negros, e para um sistema desse, né, para ele funcionar corretamente, essas questões aí de você não ter sinal em alguns pontos atrapalha de forma significativa. Então, por mais que eu tenha aplicativos, hoje eles ainda não podem ser considerados ideais para o que eles tendem a ofertar. E aí, aquelas perguntas básicas, que nós já fizemos até em outras aulas, mas como a gente vai tratar exclusivamente da questão do ônibus, né, são perguntas que a gente precisa ter respostas para avaliar tecnicamente o que poderia ser feito de diferente, né, para melhorar essa questão do ônibus na nossa cidade, né. A primeira delas, né, e é natural que você faça ela, se esse sistema atende os desejos de viagens e deslocamento dos usuários. Isso tem a ver se eu consigo ter a opção de ter um ônibus que possa, partindo do meu local, onde eu moro, ou próximo do mesmo, chegar lá no local destino. Será que eu tenho essas opções, considerando toda a parte metropolitana da cidade? Uma pergunta. 2, tendo isso, será que a oferta hoje, que é disponibilizada de veículos, a minha frota de ônibus, atende à demanda atual? Outra pergunta. E a terceira seria, a qualidade ofertada atende às necessidades básicas dos usuários? São 3 perguntas, pessoal, que de certa forma vocês aí no trabalho de cada grupo já têm que começar a pensar, né? Porque isso são perguntas triviais, né? Essas 3 são perguntas triviais que você teria que, de alguma forma, obter as respostas, né, quando você está compondo um diagnóstico. E aí eu faço a primeira pergunta da aula. Qual é a melhor forma de ter esse tipo de resposta aí, pessoal? O que vocês fariam se vocês tivessem sido contratados ou, de fato, chegou essa demanda para vocês para realizar esse tipo de investigação, que são o que a gente chama de informações primárias. Como é que eu poderia fazer isso? Pessoal que fez lá engenharia de tráfego, lembram? Alguém lembra? Eu teria que parar lá no meu ponto de ônibus e perguntar para cada um? O que vocês acham? Eu acho que fazer as rotas, né? E verificar. Pode ser, né, Danilo? Tem várias formas de você fazer isso, né? Vocês concordam, né? Só que existem formas mais organizadas, né? E outras nem tanto. A mais comum, professor, a mais comum é mandar o estagiário. Bem, pode ser, mas de alguma forma, além de mandar ele, você tem que dar alguma instrução, né? Senão, talvez você mande e ele não volte com o resultado que seria o ideal, né? Aí alguns estão falando aqui, ó, por exemplo, a Isabela, que faria um Google Forms, né? E tentava divulgar o mesmo, né? Para vários nichos, né? Ela até utilizou a palavra nichos aí, certo? De uma forma técnica, né? Isso recebe até alguns nomes, eu acho que vocês vão lembrar, né? Que é justamente avaliar não só a questão individual, né? Porque às vezes eu faço uma avaliação mandando para determinado público, fazendo num espaço bem restrito, a resposta dessa pesquisa talvez não seja tão efetiva quando eu faço ela de uma forma mais abrangente, né? E aí é muito natural, isso foi feito inclusive em Macapá em 2019, salvo engano, que é realizar algumas pesquisas, tá? A primeira delas é bastante conhecida aí, né, que é a famosa pesquisa de origem e destino. Só que no caso de ônibus, no caso dos coletivos, ela é feita de uma forma embarcada. Vocês conseguiram entender por que ela é embarcada, pessoal? Porque, de fato, né, para ter uma ideia geral, eu teria que estar acompanhando um pouquinho, né, a questão do passageiro que, de certa forma, preencheu aquela pesquisa, né? Já pensou se ele
resolve descer antes do ponto que ele preencheu, qual é a validade desse resultado, né? O que vocês acham? Diga. Pois é, por isso que eu falei, tipo, o melhor método é realizando mesmo a rota. Tem que fazer a pesquisa de campo. Sim, com certeza, né? Só que como a gente tem limitações, né? No sentido de eu ser ou 2, se a gente pegasse toda a turma, a gente teria em torno de 40 respostas, né? Para uma pesquisa ser mais representativa, ela tem que chegar aí, num contexto de Macapá, pelo menos a 500, a 1.000 respostas, né? Para a gente ter algo mais abrangente que seja considerado uma base estatística satisfatória, tá? Então vejam que não é tão simples fazer essas pesquisas, mas vocês concordam, se eu organizá-las, eu consigo, de fato, fazer algo que seja consistente, tá? Certo? Isso é muito importante. Às vezes a gente vê pesquisas serem feitas, só que, de fato, né, as mesmas têm resultados que, às vezes, não representam, né, o que ocorre, e aí você perde credibilidade. Eu entendo que não é a questão só de fazer a pesquisa, mas sim realizar ela com critério, né, obedecendo uma certa margem de erro. Por isso que é muito importante, no caso de coletivos, que você faça a pesquisa de origem e destino, né, de uma forma embarcada, tá? Além dela, para o caso de coletivos, tá? Você realiza também em paralelo, pode ser inclusive a mesma equipe, que de certa forma vai relacionar com a primeira, que é a pesquisa sobe e desce, tá? Onde você consegue, através da mesma, né, ter uma estimativa da demanda, da demanda, né, e, claro, verificação do itinerário das linhas, tá? E a última, que é uma pesquisa de opinião, que tem a ver com a questão da qualidade, né? Você tem, claro, a percepção do usuário quanto ao serviço prestado. Qualquer empresa de consultoria que seja contratado para fazer um diagnóstico com relação a essas 3 perguntas aí que eu falei para vocês, ó, teria que fazer algo nesse sentido de uma forma consistente. Se ela não apresentar isso, algo no seu planejamento deu errado, tá, pessoal? Professor, quanto a gente fez aqui foi basicamente isso. Tinham em torno de, sei lá, 40 pessoas, não sei o certo número de pessoas, cada um era responsável por fazer 10 questionários por viagem, e a gente tinha um horário pré-determinado, os horários de pico, né, para fazer essa pesquisa. Aí algumas pessoas ficavam responsáveis por fazer as pesquisas de origem e destino e pesquisa de opinião. Uma pessoa ficava na frente. Não, sim, dá muito trabalho, com certeza. Não é um trabalho para um... Muito. Muito trabalho. A Isabela tá falando que tem muito trabalho. Meu Deus. Faz parte também, vida de pai. A filha não tá sendo assassinada, tá, gente? Não tá cometendo nenhum crime, né? Não tem um DJ Ives aí, não, né? Bem, enquanto a filha do Andrew se acalma, né? Vocês concordam. Desculpa, diga, pode voltar. Aí tá tudo gravado, hein? Ficava na entrada e uma pessoa ficava na saída para contar com o contador, né? O nome mesmo. Aquele negocinho que só clica e vai passando lá o contador, quanto sobe e quanto desce. No final tem que bater, né? Senão subiu mais gente do que desceu mais gente do que subiu, é impossível. Sim, tem que bater, né? De fato, senão você está manipulando os resultados. Então, vocês participaram de qual pesquisa? Qual foi o ano? Andrew? Professor, eu não sei qual foi o ano, 2018? Eduardo tá aí, eu acho que ele sabe. Talvez seja exatamente a pesquisa que eu vou apresentar os resultados aqui, que eu tive acesso. A gente fez um... Não, mas se tiver errado, não foi esse aí não, tá? Não, tá certo. Então foi esse aí, provavelmente. Foi realizada uma em 2018 e uma em 2019 também, foram 2. Então é essa aí mesmo, tá? Na verdade, o objetivo dessa pesquisa foi contratado por uma empresa de Brasília, salvo engano, eu não recordo o nome, e o objetivo exatamente é o que você vai fazer no trabalho, né? Que era ter um diagnóstico, né? A IGL, parece. Isso, essa mesmo, que era ter um diagnóstico, né? Das questões relacionadas a essas 3 perguntas aí que eu fiz, tá? Então é importante. Perfeito. Professor, quer falar alguma coisa, Ivo? Mas qual é o objetivo de uma empresa fazer esse diagnóstico? Foi um pedido da prefeitura para uma possível
concessão, porque eu sei que às vezes ocorre isso, né? A prefeitura contrata para modelar um projeto de concessão, alguma coisa assim. É esse o objetivo, né? Com certeza, Ivo, exatamente isso. Concessão, que era uma futura licitação da questão do transporte coletivo. A prefeitura queria contratar, na verdade, queria compor um planejamento, né, que inclui a própria questão do procedimento de gestão desse novo sistema de transporte coletivo. E aí entra nesse contexto de concessão. Exatamente isso. Ela queria mudar, queria fazer algo, por exemplo, igual ao que você tem em Curitiba, ou outra cidade onde essa gestão ela funciona de forma efetiva. Só que não foi para frente, né? Pelo que eu estou observando desde dessa data aí, que se eu não me engano, o evento que foi a audiência pública, ela foi realizada em maio de 2019, até lá eu não vi muitas novidades, não. Inclusive a questão do bilhete único e principalmente a reestruturação das linhas de ônibus com relação a itinerários e a realização e implementação de novas centrais em posições estratégicas, né, terminais na forma de centrais. Isso que a Isabela falou é muito natural. Mudou a gestão, muda tudo, né? Sai geogrelha, entra recapeamento, sai licitação de transporte urbano, entra volta van, talvez isso, né? Até o BRS, segundo informações recentes que eu tive, está sendo, talvez, deixado em segundo plano, que estava tudo certo para ser feito ali, principalmente na região da Avenida FAB, né? A atual gestão talvez deixe isso de lado. Ó, informações recentes que a gente obteve diretamente lá na CETEMAC. Então é isso, tá, pessoal? Mas a forma certa é essa, tá? Inclusive, eu entendo, a gente vai mostrar alguns resultados dessa pesquisa. Claro que vocês não vão conseguir fazer uma pesquisa de origem e destino embarcado, não dá, né? Senão vocês não vão mais viver esse semestre. Mas é possível, aí a sugestão da Isabela é até interessante, né? E vocês têm muitos amigos aí, principalmente dentro da universidade. Faz o formulário ali, tenta pegar ali umas 50 respostas, já seria algo melhor que nada. Lembra o que eu coloquei na última aula? Qualquer informação é melhor do que o chute, tá? Então, se vocês quiserem ter algo mais atual, formulários ali, que vocês enviem para 100 pessoas e que metade respondam, já é alguma coisa, perfeito? Então, uma ideia bem interessante. E essa questão de pesquisa e origem e destino, pessoal, não é só fazer a mesma, tá? Existe toda uma questão de mobilizar o pessoal antes, tá? Que é o que eu vou apresentar aqui no vídeo. Deixa eu só trocar aqui a configuração. E vocês me confirmam se está saindo o áudio. Como é que você vai? Como é que você tem? Como é que você vai? Como é que você tem? Quanto tempo você demora? Tá saindo áudio sim. Tá saindo áudio do computador, mas não o seu, tá, professor? Tá parecendo que você tá falando, mas eu não tô ouvindo. Como é que você vai? Como é que você tem? Quanto tempo você demora? Vai a pé ou vai de trem? De carona de manhã, vou até Mariporã. Passo tarde em Itapevi. Vou de carro Jaçanã. Rodo muito em São Paulo, vou de bike pra Mauá. Pra balada eu vou de táxi de fusão pra Itaquá. Como é que você faz o percurso na cidade? De busão, de moto, vai de trem ou vai a pé? A gente precisa saber como é. Ajude a melhorar a mobilidade na região metropolitana de São Paulo. Participe da pesquisa Origem e Destino. Receba bem o pesquisador em sua casa e responda ao questionário. Voltei, estão me escutando agora? Eu acho que sim, né? Sim. Mas é isso, ó, toda a campanha publicitária para, de certa forma, sensibilizar o pessoal que vai passar por esse processo aí
de pesquisa é importante. Você lembra, Andrew, se no caso da pesquisa que vocês participaram, houve essa questão da sensibilização? Ou vocês mesmos tinham que fazer isso? Não, professor, a gente mesmo tinha que fazer, explicar e tudo mais como é que era, para identificar que realmente na pesquisa é só uniforme e crachá. Pois é, né? Mas é importante, né, que o próprio usuário saiba, né, da importância disso, porque às vezes ele não tem essa ideia, por mais que seja algo relativamente simples, né, que é que aquilo que ele está respondendo pode melhorar e muito, né, a qualidade do serviço que ele faz uso nos seus dias, tanto para ir para estudar, trabalhar, praticar seu esporte ou qualquer outro tipo de deslocamento que ele tenha que fazer. Então, eu acho que, como ocorreu aí em São Paulo, né, Macapá poderia ter feito algo desse tipo. Diga. Não, ainda tinha casos que nem a empresa, nem os motoristas do ônibus sabiam, sabe? Que a gente ia subir, a empresa eram avisadas pela prefeitura, só que às vezes não repassava para todos os motoristas, então tinha que esperar a ligação da empresa, ligar para o motorista, para liberar. Aconteceu alguns casos desse aí. Então, tipo, se nem o motorista sabe, quanto mais os passageiros. Ou seja, Verdade. diga. Dava muito BO mesmo na hora que a gente ia pro terminal lá. Às vezes a gente tinha que ter pulso firme mesmo, os caras não queriam deixar a gente entrar e tava valendo grana mesmo, tinha que estar lá dentro. Tava valendo grana, né, Dornelles? Não, é pela ciência, pela ciência. Não, também, mas aí se a gente faltasse, né, os caras iam ficar cobrando a gente, tinha que ser pulso firme, mano. Senão tem motorista que é muito arrogante, cobrador que é muito arrogante também, aí é complicado. Eu cheguei a fazer isso quando estudei na UFPA, tá? A gente recebeu uma diária, eu não lembro quanto na época, mas sabe o que me incomodava? É que parece que dava a impressão para o cobrador e para o motorista que a gente estava fiscalizando o trabalho deles, e na verdade não tinha nada a ver com isso. A gente queria entender exatamente o que eu falei para vocês no slide anterior. Vocês tiveram também esse sentimento quando realizaram a pesquisa de vocês? Sim, tipo, no caminho a gente já conversando com ele, fazendo amizade, já tava mais tranquilo já. Aí eles falavam que a gente pensava que a gente ia fiscalizar eles e tal. E os motoristas andavam até devagar lá, é engraçado. Aí depois que eles viraram amigos, professor, o cara tava atrasado, saiu cortando tudo. Metade aquela pesquisa quase foi invalidada, porque metade dos pontos o cara cortou, chegou num ponto que demoraria, sei lá, 30 minutos, chegou em 10 minutos, cortou toda a rua. Era no final já, pô, tipo, era 8 da noite já, 9, aí, pô, até a gente queria sair embora já. Pois é, né? Como vocês falaram bem, né? As informações acabam sendo distorcidas por uma falta de comunicação efetiva, né? De fato. Por isso que eu digo, não é só mandar, vai e faz. Existe todo um pré e depois um pós-processamento para que essa atividade tenha a maior consistência possível. Professor, você fala bonito, é o cenário ideal? Pessoal. E eu considero que não seja difícil fazer isso. Só precisa de algum gestor que tenha competência para tanto, né? Quer seja o responsável pela empresa, quer seja o gestor municipal que contratou a empresa, quer seja outra pessoa que esteja aí nessa parte de cima do processo. Nada difícil. Eu acho que desde que você consiga fazer um planejamento e efetivar isso, tem que ter pulso firme, de fato, né? É possível fazer isso de uma forma bem mais tranquila. Então, se lá quando eu fiz no UFPA era assim, e quando vocês fizeram em 2019 também continua assim, então não adiantou nada. Ok? Então vamos continuar aqui a nossa aula. Então, vamos falar do ônibus, né? Isso daqui, pessoal, eu tirei lá de um documento da CETEMAR, que é mais ou menos ilustrando a questão da abrangência, né? Que seria relativa à área de cobertura do nosso sistema atual de coletivos, tá? Onde você teria aqui as linhas como sendo as atuais, tá? São essas linhas azuis, e a área que você tem ao redor da mesma, né? Como se fosse um offset, seria onde você consegue atender, no raio de 400 metros, digamos assim, tá? Então, percebam que hoje a gente pode dizer, né? Considerando a parte metropolitana de Macapá, chegaria até aqui o Igarapé da Fortaleza, né? Isso daqui é do Cacerra, pessoal? Acho que é, né? Eu acredito que aqui seja Padre Júlio, né? Eu acredito, eu teria que ver o mapa com mais... porque aqui é o nosso querido lá, KM9, né? Então chega até um pouquinho passando ali, ó. Vai direto, de fato. Essa é a malha atual, tá? E esse documento, né, essa pesquisa, né,
que consistia tanto nessas questões que a gente comentou anteriormente, como também em pesquisas perante as próprias empresas que fazem, né, a administração e, claro, executam esse serviço. Essa pesquisa ela obteve algumas informações. As principais e mais efetivas são as seguintes, que são informações básicas. Se avaliou que a existência de 32 linhas de ônibus, tá? Sendo 20 radiais e 12 diametrais. Vocês sabem o que é radial e diametral? Nesse contexto de linha de ônibus? Não, professor. A gente explica já, tá? Mas é importante vocês saberem essas definições. Quando a gente fala linha de ônibus, tá? A gente tem algumas classificações. Essa em relação ao arranjo da linha, tá? Que tem a ver com a rota que ela vai percorrer, e tem as outras relacionando a função que aquele coletivo tem. Eu vou tentar explicar essas duas na aula de hoje, tá? Se verificou também, como resultado dessa pesquisa, em maio de 2019, tá, pessoal? Então não é tão longe. Uma frota de 217 veículos, tá? 1.455 viagens por dia, considerando toda essa frota, né? 39.558 quilômetros rodados por dia útil e, considerando um dia médio ali, né, 21 horas de operação em dias úteis, tá? Então, são informações relativas à nossa malha atual, né? Eu acho que não mudou muita coisa em relação a 2019, mas o trabalho de vocês, de certa forma, dependendo da abrangência, pode até ajudar a ver essa questão. Seriam aí algumas informações básicas com relação à característica, né, do sistema de transporte público por coletivo atual de Macapá. Vocês tinham ideia de alguma informação nessa ordem de grandeza? Alguém não conhecia isso? Vocês sabiam que eram 32 linhas? Alguém sabia disso? Só quem trabalhava, né, que trabalha ou trabalhou na CETEMAC ou na prefeitura, né? De fato. Certo? Então, falando um pouquinho, né, de algumas questões, a gente pega até o gancho, né, para explicar agora o que seria essa questão de você ter linhas radiais e diametrais. Essa imagem é bem interessante, pessoal, porque ela tenta ilustrar esses dois tipos de linhas, mas também outros que você pode ter. Por exemplo, linha interbairros, uma linha local, né, e uma linha circular, tá? Até mostrando aqui o exemplo da linha diametral e a linha radial. Radial é a linha mais comum e utilizada nas cidades pequenas, médias e grandes. Liga a maioria dos bairros suburbanos das cidades com a área central, que seria o centro urbano. A maioria dos usuários dessas linhas são estudantes e trabalhadores que se deslocam de suas residências para o trabalho ou escolas, tá, pessoal? Então, você tem obrigatoriamente o quê? A ligação do bairro com o centro, tá? Por isso que ela é considerada uma linha radial. Perfeito, pessoal? Ficou clara a questão do radial? O diametral tem uma diferença e tem, ó. É uma linha que liga dois bairros distintos, tá? Então, você não tem essa questão bairro-centro, centro-bairro, você pode ligar mais de um bairro, certo? Geralmente são dois, nos subúrbios afastados no centro, mas que em seu percurso também contempla a passagem do centro urbano do município, tá? Alguém tem um exemplo aí de uma linha diametral? Tem várias aqui em Macapá, né? 17, mais precisamente, aí, 12, aliás, né? Mais precisamente, aí, segundo a pesquisa de maio de 2019, tá? Deu para entender a diferença aí, pessoal, do que é radial e diametral? A diametral ela é bem mais extensa, né? Dependendo da localização, é claro, dos dois bairros. Professor? Diga, quem fala, por favor? Felipe. Pode falar, Felipe. Meu bairro tem 3 linhas diametrais, e são as únicas que passam aqui. É o Jardim Centro Zerão, o Brasil Novo Universidade e o Infraero 2 Centro Zerão, que passam no meu bairro Marco Zero. Eu posso pegar os ônibus no Congós, que já tem linhas radiais, e no Zerão. Qual é a característica do veículo? É o veículo convencional ou é aquele bitrem? Não, convencional. Convencional, né? Existia o bitrem, só que há uns 10 anos que não tem mais aqui. E o único que passava era o Jardim Centro Zerão. Os outros dois nunca foram bitrem. Perfeito. Obrigado aí.
Tá claro, então, pessoal? As duas são as principais, na verdade, são as duas, segundo a pesquisa, é claro, né? São as que passam aqui, né? Que fazem a circulação na nossa cidade. Além delas, a gente tem a questão da Interbras, ó. Percebo que a grande diferença, ó, que não passa pelo centro, né, pessoal? Você até liga dois bairros distintos, mas a passagem do centro da cidade não é contemplada, tá? Certo? Você tem a circular, que é a linha que circula e liga dois ou mais bairros de uma cidade, tá? Mas, novamente, sem passar pela área central do município. E a última, pessoal, que nem apareceu aqui, né? Isso daqui eu tirei da minha referência Ferraz e Torres, que fala bem dessas definições aí com relação à trajetória das linhas de coletiva, né? E a que faltou foi a linha local, que é aquela que fica literalmente, né, atuando apenas no bairro de origem, tá? Não vai para nenhum outro bairro, não passa pelo centro, também não faz nenhuma outra trajetória que exceda os limites daquele bairro. Aqui em Macapá, acho que a gente não tem realmente essa linha local. Vocês concordam? Manda uma aguinha aqui. O Léo colocou Macapá Santana intermunicipal diametral. É um misto, né? Falando de zona metropolitana. Perfeito, pessoal? Então, bem interessante essas definições, e você precisa saber das mesmas, né? Para planejar melhor, entender, né? E diagnosticar, inclusive, as questões relativas aos ônibus, tá? Eu acredito que no trabalho de vocês, não sei exatamente como é que vocês vão dividir, né? Mas como o ônibus é o principal meio, provavelmente todo mundo vai falar um pouquinho dessa questão do coletivo, né? No seu diagnóstico. Então, ó, tentem também utilizar esses conceitos para, de certa forma, melhorar e, claro, valorizar o seu diagnóstico, tá? Que é aquela linguagem técnica. Então, quanto mais técnico for o seu diagnóstico, melhor nesse contexto de engenharia. Então, além dessa, pessoal, que é uma questão de trajetória, tá? A gente tem também uma classificação funcional das linhas. A primeira delas, tá? A mesma referência, tem a ver com a questão de ter uma linha funcional convencional, que é a linha de ônibus na qual coleta os usuários na região de origem, executa seu percurso e distribui na região de destino, tá? Ela pode, inclusive, coincidir com alguns conceitos que nós falamos anteriormente, mas tem essa questão funcional. Além dela, tem a troncal, tá? É muito comum em grandes centros você escutar ou ver até na identificação do ônibus troncal tal. Não sei se vocês já viram aí em outras cidades aí do Brasil, tá? Que é aquela linha que opera em determinado corredor onde há grande demanda de usuários e transporta de um lugar para o outro, considerando origem e destino. Então, tem muita linha troncal aí espalhadas pelo Brasil, principalmente nos grandes centros. Você tem uma linha alimentadora, que é a linha que opera transbordando usuários. Transbordando não, né? Ninguém está falando de água. Transportando usuários de regiões afastadas, que são os subúrbios, né? Para linhas troncais e vice-versa, tá, pessoal? Você tem uma linha expressa, que eu acho que também nós não temos aqui, que é uma linha que opera com poucas paradas intermediárias ou praticamente nenhuma, aumentando a velocidade do veículo e diminuindo o tempo gasto por ele para realizá-lo. Especial, que é uma linha que opera apenas em determinados horários, como é o caso de horários de pico, né, para auxiliar a captação da demanda dos usuários. E a última, né, pessoal, que é a seletiva, são serviços diferenciados para usuários que fazem uso do ônibus ou do micro-ônibus executivos, geralmente, né, que são climatizados e que não ultrapassam a lotação sentada. Em compensação, a tarifa, é claro, é mais cara, né? Aquele ônibus que é mais confortável, que o motorista não deixa ficar lotado, mas para você usar o mesmo, né, você paga uma tarifa diferenciada. Vocês já conheciam todas essas modalidades funcionais, principalmente a troncal, a seletiva, a especial e a expressa? Seletiva é o famoso frescão, é exatamente esse.
Eu acho que seletivo só tem um Macapá Santana e um Garden. O resto é tudo... Então existe aqui em Macapá isso? Tem, pessoal. E ela fica lotada ou não deixa mesmo? É realmente Não, seletivo? senhor, ele não lota não, até porque é difícil ele passar. Tem um que vai pra Santana, eu não sei se é o Fazendinha, Leandro, mas tem um, eu acho que é Via Coração, e tem um Macapaba Garden, que é climatizado. Só que ele passa em local diferente, ele não passa pela Via Expressa, ele não vai pela... Tipo, ele vai pela Fábio, mas o caminho dele não vem pela Elias Levi, como todo ônibus que vem do Macapaba, ele vem pela Nações Unidas, que é o José Tupinambá. Aí já faz um trajeto diferente. Ah, então ele tem uma rota específica também, né? Tem. Bem, eu ainda não peguei nenhum desses aí para ver se realmente ele é seletivo, né? No sentido de ofertar esse serviço de uma forma mais confortável. Alguns estão falando que, independente de ser seletivo, lota do mesmo jeito. Claro, Macapá só tem rico, né? Então não tem essa, estou brincando. Tá bom, pessoal? Então é importante que vocês conheçam essas classificações, né? E, claro, no trabalho de vocês, é importante que vocês mencionem o que vocês estão me falando em aula, né? Que existem esses tipos de linhas, só que existem problemas que não remetem à definição original, como alguns falaram aí. Por exemplo, a seletiva que tem, né? Ela não é literalmente seletiva. Você tem problemas que teriam, por exemplo, numa linha convencional. E a ideia dela não é isso, tá? É exatamente você ter algo diferenciado. Perfeito? Lembro que essas aulas são balizadores para que vocês desenvolvam o trabalho de vocês, tá? Então, falamos das questões relativas às linhas, né? Vamos falar um pouquinho sobre as frotas, que segundo a pesquisa de 2019, né? A gente tem uma frota de 217 veículos. Desses 217, pessoal, 178 são convencionais, 35 são micro-ônibus, tá? E 3 são MID, sendo um somente articulado. Então, só tem um mesmo daquele bitrem. Vocês concordam com o resultado da pesquisa? Pela pesquisa, só teria um articulado, né? De fato, eu não vi nenhum ainda. Então, talvez realmente isso seja verdade, tá? É a nossa frota 217, né? Com relação às empresas operadoras, a gente tem a Sião Tour com a maior frota, né? 101 veículos, correspondente a 46,54% da frota total. Logo em seguida, a gente tem a Expresso Marco Zero, com 42 unidades, né? 42 veículos. A Amazon Tour com 32, a Expresso União com 29, a Capital Morena com 13, tá? Aí eles somados exatamente os 217. Professor, tem um ônibus pirata que eu pego ali, não tá aí. Não entra, tá, pessoal? Na pesquisa aí não tem como colocar o piratão. Na verdade, é até eu não sei se existe, tá? No diagnóstico de vocês, se existirem, coloque lá, ó. Tem empresas piratas aí, só não deixe o dono da empresa saber que vocês apresentaram isso na academia. Alguns estão falando aqui no chat que nunca pegaram um ônibus da Capital Morena. Uma pergunta básica, pessoal. Pessoal que utiliza ônibus. Qual é a melhor que vocês consideram em termos de oferta de serviço? Considerando aquelas 3 perguntas que eu falei anteriormente. Qualidade, a questão de disponibilidade e a questão relacionada também a te dar condição de efetivamente sair do seu local e chegar no seu destino. Qual que vocês consideram a melhor? Que performa melhor? Nenhuma? Dos males o pior, né? Acho A que melhor é aquela que eu não pego, né? Diga. Acho que a Seantu é a menos pior. Seantu? Na pesquisa a Seantu foi a que mais me deu dor de cabeça. Foi? Os piores ônibus que eu pego são da Sião Tour. Infraero, Brasil Novo, todos estão sucateados. Então, os menos piores são o Macapaba. Tem um do Infraero 2, Mar Abaixo. A galera sofre, mano. Quando a gente ia fazer a pesquisa OD, o pessoal reclamava muito. É 3 horas de viagem e passa poucas vezes.
É complicado, tem um tudo. Então, nosso cenário, a cada vez que a gente entra mais nesse contexto técnico, né, só piora, né? Se a gente tem 5 empresas aí, nenhuma, de certa forma, pode ser avaliada como regular, né? Tá meio complicado, né? Não é à toa que a gente precisa, de fato, né, melhorar em muito essa questão do transporte por coletivo. Bem, vamos... Se vocês tiverem novidades aí no trabalho de vocês, tal empresa melhorou, importante também colocar no seu diagnóstico. Aliás, é uma pergunta também, né? Que vocês poderiam na fazer, pandemia né? ficou mais fuleiro ainda, que agora, o tempo que demorava 1 hora, agora é 2 horas na parada. Então, tu quer me dizer que foi reduzida a frota, é isso? Eu acho que foi até incapacitado, pessoal, que tá muito escroto de pegar ônibus. Boa pergunta, né? 2 horas sendo otimista. Sendo otimista. É isso aí, tá, pessoal? Então vamos continuar aqui, né? E de uma forma geral, algumas outras informações da pesquisa, né? Isso daí é um dado importante, ó. 15% dos veículos com mais de 10 anos e 17% com 9. Vocês acham que um veículo com 10 anos de praça já não tem que meio que dar uma segurada? O que vocês acham? 10 é pouco ou é muito? No contexto de vocês. Podem comparar com o seu veículo, tá? Talvez a gente possa considerar, né, utilizando essa informação aí, que a nossa frota é bastante envelhecida. Vocês concordam? Pode falar, Leon. Fica à vontade. Eu lembro que na audiência pública o rapaz informou que... Bom, não lembro agora exatamente qual é a idade, né? Mas parece que a média daqui do estado é agora 10 anos aí que tá? Meu Deus. Oi? Isso, não. 6 a 8 anos, não é isso? Isso. Ele falou que pra ônibus era uma idade ok, assim, que era considerada ok, tipo, sei lá, pra avião também é bem antigo, bem mais velho também, então ele não é igual o carro popular, por exemplo. Ele explicou isso lá durante a audiência, né? Mas a verdade é que eu acho que o problema é uma manutenção. O problema mais esse que é o ponto. 6 e 8 anos estaria adequada desde que você tivesse as manutenções que são comuns para esse tipo de veículo, né? Foi até um questionamento que a gente fez nessa apresentação depois, né, no off, é que esse número ele tem que levar em consideração se há ou não manutenção, né? Porque, de fato, talvez, por mais que você tenha dentro, atenda um requisito, né? Mas você, talvez, por não ter as manutenções, a gente sabe que são meio espaçadas aqui na capital, dada a quantidade de veículos que a gente vê parado, né? Estariam mascarando um pouco esse resultado, né? Mas concordo, é bem interessante aí o teu comentário nesse aspecto. Parece ser muito, mas não foge da média que a gente teria, né? Considerando esse tipo de veículo, né? Capacidade média de frota, tá? 73 lugares. Aí você me pergunta, sentado em pé? Provavelmente sim, tá? Eu acho que eu não lembro exatamente qual é a capacidade de um ônibus convencional. Vocês lembram? Sentados? 42, né? E 20 em pé ou 30, nem lembro. Por aí, assim. Mas 70 que vai dar uns pessoas. 73, né? Mais ou menos aí. Isso é a capacidade média, tá, pessoal? Não é a máxima. E 46,54% da frota concentrada, que a gente já viu lá na tabela acima, pela empresa Siam Tour, tá? Certo? Isso daí, de certa forma, é ruim, porque você tem, claro, né, uma empresa com grande parte, né, das linhas, né? O ideal era tentar diluir isso e criar competitividade. Ah, eu não gosto dessa empresa porque ela me oferece uma qualidade inferior. Você poderia pegar concorrente, só que a gente sabe que, considerando o cenário local, às vezes só aquela empresa, aquela linha é que vai, de certa forma, conseguir me levar no meu local de destino. Então, infelizmente, a gente não tem essa opção de escolha aí. Eu acho que, na maioria dos casos, né, considerando essa questão local. Vocês concordam, né? E aí, algumas perguntas que vocês podem até, de certa forma, responder no seu diagnóstico, que tem a ver
será que realmente a gente precisa ter apenas serviços convencionais ou a gente pode mudar um pouco esse cenário, já pensando na questão do prognóstico? Existe integração, quer seja operacional ou tarifária? O que vocês acham? Existe concorrência com o transporte intermunicipal, que, por exemplo, liga Santana ao centro de Macapá? Então, seria bem interessante vocês avaliarem essa frota nessa área mais urbana de Macapá com essas questões que estão sendo vinculadas a essas 3 perguntas, tá? Fica aí como uma dica aí para o seu diagnóstico aí com relação à questão de ônibus. É um tipo de ônibus, tá? Aí tem que usar a imagem do Google para tentar exemplificar, tá? Que muda um pouquinho o estilo do micro-ônibus, tá? Aqui em Macapá, acho que não cheguei a ver ainda, tá? Aí, Andrew, se você puder dar uma conferida, talvez a imagem seja melhor, mas ele tem uma modificação, até a capacidade é diferente com relação ao micro-ônibus. Pois é, eu procurei aqui, parecia muito com todos. Foi? Eu vou procurar uma imagem aqui que tente destacar melhor essa diferença, tá? E as questões de viagem, a gente já viu, né, pessoal? São 1.455 viagens por dia útil, né? E se a gente avaliar, já comparando com a demanda, que essa pesquisa também conseguiu mensurar, ó, tem uma média de 130.996 passageiros por dia útil, tá? Então, você se pegar aí uma relação viagens com passageiros, né? Aí dá para ter uma ideia geral aí com relação a essa questão de oferta e demanda, tá? Desses 130.996, 100 mil são pagantes, certo? 100 mil são pagantes. Se a gente considerar o período de um mês, a gente está falando de 3,3 milhões de passageiros transportados. E, claro, a gente até tem uma ideia, olhando os quadros anteriores, 80% da demanda concentrada em 14 das linhas de 40%, tá? Aliás, desculpa, 80% da demanda concentrada em 14 das linhas, tá? Certo? Então, realmente, você acaba tendo o quê, pessoal? Uma sobrecarga, né, em determinadas linhas, que, de certa forma, te remetem a pensar, será que não é melhor reestruturar essas linhas de forma a diluir essa demanda e essa diluição transforme o serviço em algo que seja melhor ao que é ofertado atualmente? O que vocês consideram com relação a isso? Eu entendo que talvez seja uma boa questão a ser pensada aí, quando vocês forem tratar da etapa 2 do trabalho, né, que tem a ver com a proposição de melhorias, tá? Então, percebo que realmente esse diagnóstico aí, ó, vocês podem até utilizar no trabalho de vocês, é bem interessante para ver como a nossa linha, né, como as nossas linhas estruturais, se realmente elas existem, né, elas são bem desbalanceadas. E aqui mostrando novamente, né, a questão da distribuição de demanda entre as empresas, ó, 40,55 aí pela Centur, tá? Então, realmente, você tem uma boa concentração nessa empresa. E aí, novamente, aquelas perguntinhas, a gente até já antecipou algumas, né? Que aí vem novamente com a questão de diagnóstico, que vocês vão trabalhar na questão do trabalho, né? Na atividade, que é avaliar essa questão hoje, oferta e demanda. Tá ok? Preciso melhorar? Onde eu posso atuar? Será que seria interessante avaliar a questão de tentar trazer mais empresas para aumentar a concorrência? Será que existe, em alguns casos, aí, uma redução proposital da frota por alguma situação ou por alguma condição específica? Bem, a gente pode analisar isso daí e, claro, né, é importante que vocês falem disso no seu diagnóstico. Aqui no chat tudo tranquilo. Quer falar, Ayrton? Agora que eu vi aqui que você levantou a mão. Tá ouvindo, professor? Estou ouvindo bem. É pertinente a gente falar sobre o ônibus da Unifap, porque tem uns probleminhas com ele também. Não em relação à condição dele, mas em relação ao uso que estão dando. Porque, assim, eu usava o ônibus da Unifap no fim da aula para voltar, porque ele vai em Santana
e para no centro da cidade, lá na FAB, para a galera que mora em Macapá e estuda em Santana, beleza. E me pediram para parar de pegar o ônibus da Unifap. O próprio motorista falou que não é permitido pela Unifap os alunos do campus Marco Zero pegarem ele, porque ele é para o pessoal de Santana. Sendo que eu já peguei ele literalmente sozinho. Eu peguei ele lá na frente do Marco Zero e fui para o centro sozinho no ônibus. Não tinha mais ninguém de Santana vindo para lá. Pode sim, eu acho que até deve, né? Essa questão a gente não está limitando apenas ao que é fora da universidade. Você pode, inclusive, e eu acho que é legal, a gente está passando por um processo de reestruturação que tem a ver com a elaboração do plano diretor, vale a pena sim, eu acho que é uma boa sim. Ele é muito mais confortável que os ônibus de linha normais, tem ar-condicionado e está subutilizado, como eu falei. Eu tenho até foto, sozinho andando no ônibus, indo para o centro da cidade, mas acho que é 9h40 ou 10 horas que ele passa pela frente da Unifap. Passava, né? Então aproveite aí para colocar aonde é que a gente é na prefeitura da Unifap? Eu nem soube aonde reclamar, se fosse o caso. Ou fazer algum tipo de solicitação, sei lá. Mais um ponto para o diagnóstico, né? Que não é oferecido de forma clara, né? Isso. Como é que você poderia fazer um feedback do serviço, né? De fato, eu acho que seria a prefeitura, né? A ideia do plano diretor é tornar isso de uma forma bem mais simples, através de um aplicativo, né? Que você pudesse, né, de forma integrada, fazer esse tipo de feedback. Além de ver a localização do veículo, né? A gente está trabalhando nisso, inclusive, eu faço parte desse projeto. Só que isso exige também algumas questões que a gente está vendo aí em paralelo, que envolve a questão de TIC, né, que tem a ver com informação. Mas é isso, é bem interessante o teu feedback aí. E eu acho importante que você use o seu trabalho também para mostrar o que você está falando na aula de hoje. Obrigado, professor. Outro ponto, né, a gente avaliou muito essas questões de linhas, né, de itinerários, das questões das frotas, como ela é distribuída tanto por empresa como analisando as demandas, né? Só que a gente tem que falar também de qualidade, que tem a ver com aquela terceira pergunta, e quem participou da pesquisa de opinião também provavelmente tinha lá um conjunto de perguntas relativas à qualidade do serviço, né, pessoal? Então, segundo a audiência pública lá, de 2019, não sei quem estava lá vai lembrar, né? Mas ela avaliou tanto pontos positivos como também pontos negativos. Qual é o ponto positivo que vocês acham que foi colocado, que teve o maior número de respostas? Se é um ponto positivo. Alguém chuta? Será que teve algo positivo ou não? Difícil? Bem, teve a pesquisa, né? Vamos lá, ó. Então, ó, foi fornecido esse gráfico aqui. Eu acredito que cada barrinha aqui seriam os entrevistados, por isso que eu coloquei 253, mas na pesquisa não ficou claro, esse daqui é um espaço amostral de 253 entrevistados. Até poderia fazer a pergunta para quem participou da mesma, né? Mas eu entendo que desses 253, foi o que eu entendi olhando o gráfico, tá? Porque não está claro lá. 73 aqui falaram que não tinham nenhuma opção que apontasse algum ponto positivo, tá? Certo? 69, um ponto certo. 43, educação dos motoristas. 32, viagem rápida. 14, o ônibus é vazio. Aí o Ayrton acho que é um desses, né? Só se for o ônibus da Unifap. 11, que ele passa rápido. 7, conforto. 3, segurança. E 1, elogiou a tarifa. Alguém quer falar? O que vocês acham dessa pesquisa? Consideram representativa? Pode falar, Tasso. O pessoal não levanta a mão e já pode falar. Quando a gente fez a pesquisa, eles elogiavam esse negócio de ponto perto, mas só que na volta, muitas pessoas voltavam à noite. Aí reclamavam também da escuridão. Aí tipo, tem esse pós, mas tem o contra também. Na Entendi. volta pra casa. Tem que avaliar não só a ida, a volta também, né? De fato, né? O serviço ele é composto por essas duas etapas, né? Quem elogiou a tarifa, será que foi comprado? Não sei, né?
mas é um ponto a se avaliar, tá? Pontos positivos, tá, pessoal? Com relação aos negativos, aí eu não sei se foi esse total de entrevistados, tá? Talvez tenha sido, né? Porque eu acho que eles poderiam apontar, inclusive, mais de um ponto. Por isso que eu acho que talvez ele tenha trabalhado na pesquisa com o mesmo número de entrevistados. Mas isso daqui eu coloquei, mas não tenho certeza, tá? Então, desses totais aqui, que talvez seja 253, 143 apontou que o principal ponto negativo é o valor da tarifa, tá? 109 apontaram que tem a ver com a demora ao passar pelo ponto. 81 tem a ver com a lotação, 76 pelo conforto, falta de conforto, né? Eu entendo que seja isso, né? 65, falta de segurança, né? 30, demora no trajeto. Então, percebo que tem uma diferença aqui, ó. Demorar, você já entrou no ônibus, só que ele demora muito. Aqui você ainda está esperando ele passar pelo ponto de coleta, tá? 29, a educação do motorista, né? E 19, que os pontos estão longe, provavelmente, da sua residência, tá? Ou literalmente afastados daqueles locais onde você vai chegar e, claro, voltar, tá? Então, isso daqui é um cenário, né? Com relação aos pontos negativos que foram obtidos através dessa pesquisa que gerou informações que foram discutidas na audiência pública de maio de 2019, tá, pessoal? Alguma surpresa aí? Acho que não, né? É mais ou menos o que a gente imagina, né? E aí vem novamente, né? É interessante que vocês façam esse tipo de questionamento, que é, considerando que essa pesquisa foi feita em 2019, né? E nessa época, né, pessoal, a gente não tinha pandemia, né? Então, talvez isso possa interferir um pouquinho num cenário mais atualizado. Então, será que em relação a essa pesquisa de 2019, nós tivemos melhorias, pioras ou uma situação indiferente? Volto a falar, agora considerando também as novas questões relacionadas à questão sanitária, né? As questões dos cuidados que a gente tem que ter. Será, de certa forma, algo frequente na nossa vida e provavelmente vai ficar também para as próximas gerações. Antes a gente ria, né, quando via alguém com máscara, né, geralmente era uma pessoa gripada, né, e hoje a gente sabe que é muito comum ver as pessoas com máscara devido à questão que a gente foi literalmente jogado, que foi a pandemia. Mudou a forma de pensar, né, nesse contexto aí, de forma geral. Então, é uma pergunta que vocês podem, de certa forma, trabalhar e tentar identificar. Já existe esse mapeamento de 2019, mas é necessário que a gente veja agora o cenário atual, voltando a falar, considerando que nós estamos, né, passando ainda por uma pandemia. Voltou o meu áudio ou ficou ruim? Normal. Tá. Perfeito, pessoal? E lembrando, né, isso daqui foi tudo que a gente discutiu, né, mas a função de vocês é exatamente o que foi feito de uma forma similar ao que eu apresentei hoje lá pela empresa, né, que contou inclusive com a participação de alguns acadêmicos, que é exatamente fazer a coleta, a análise e a elaboração do diagnóstico inicial, né, através de pesquisas de campo, entre aspas. A sugestão de fazer via formulário é bem interessante, acho que vocês poderiam considerar isso no trabalho de vocês. Aí vão avaliar dados existentes, aí entra a aula de hoje como uma aula onde vai te ofertar essas informações. Existem outras, tá? Essa documentação que foi mostrada nessa apresentação de maio de 2019, ela é pública, vocês conseguem obter ela. Caso haja uma dificuldade, vocês podem me perguntar lá no grupo, tá? E depois, claro, né, pessoal, vocês vão fazer a análise e chegar no diagnóstico atual, tá? Aqui eu falei puramente de ônibus, só que vocês podem fazer de uma forma bem mais ampla, que é considerar os outros modais, tá? Eu até prefiro que seja feita dessa forma. E a gente vai comentar, lembrando que isso aqui é a parte 1, né? A gente vai ter mais uma parte 2, pelo menos, onde a gente vai tratar da questão do próprio veículo, das questões relacionadas ao transporte por bicicleta e pedestre, tá? A gente vai falar disso também durante as nossas aulas de segunda-feira. Perguntas, pessoal?
Alguma? A Isabela colocou aqui, o fórum seria um para opinião. Sim, exatamente, tá? Sim, o ideal é que você tente segmentar, mas essa questão da estruturação, né, de como vocês querem obter essas informações, lembrando que não precisa chegar num público muito alto, é aqueles que vocês vão conseguir, de alguma forma, ter resposta, tá? É só para a gente ter algo, ao contrário de não ter nada, aquilo que eu falei na aula anterior. É sempre bom ter algo, quando você compara e não ter nenhum dado, você literalmente vai chutar. Então, tentem fazer algo dentro das suas limitações. Vou colocar aqui a palavra da frequência, tá, pessoal? Em homenagem aí à medalha de prata, é fadinha, tá? Treze anos, né? Direto de Imperatriz no Maranhão. Mais alguma pergunta, pessoal? Caso não tenham, já posso aqui encerrar a nossa gravação. Alguém mais? Mais 30 segundos aí para encerrar a frequência, e aí a gente encerra a gravação. Todos já na frequência? Eu imagino que sim, né? Então, às 19 horas e 22 minutos, nós encerraremos aqui a frequência. E também a aula de hoje, tá, pessoal? Agradeço aí a participação de todos vocês. Até a próxima segunda-feira. Boa noite aí a todos vocês. Boa noite, professor. Boa noite.